Leitura cronológica da Bíblia em 6 meses, dia 21. Levítico capítulo 9. Arão oferece sacrifícios. Passaram os 7 dias da ordenação e no dia seguinte Moisés chamou Arão e os seus filhos e as autoridades do povo de Israel e disse a Arão: pegue 2 animais sem defeito, isto é, um bezerro para ser morto como oferta para tirar pecados e um carneiro para ser oferecido como sacrifício que é completamente queimado, e apresente-se ao Deus eterno. Depois mande o povo pegar os seguintes animais: um bode para ser sacrificado como oferta para tirar pecados, um bezerro e um carneirinho, os 2 de 1 ano e sem defeito, para serem sacrificados como uma oferta que é completamente queimada. Também um touro e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Mande que eles sacrifiquem esses animais ao Deus eterno junto com a oferta de cereais misturada com azeite. Eles precisam fazer isto porque o Deus eterno vai aparecer a eles hoje. O povo trouxe até a entrada da tenda sagrada tudo que Moisés havia mandado e todos se reuniram na presença de Deus eterno. Moisés disse: o Deus eterno mandou que vocês fizessem isso a fim de que a luz brilhante da presença de Deus apareça a vocês. Depois Moisés disse a Arão: vá até o altar e ofereça o sacrifício para tirar pecados e o sacrifício que é completamente queimado, a fim de que Deus perdoe os seus pecados e os da sua família, pois foi isso que o Deus eterno mandou fazer. Arão chegou perto do altar e matou o bezerro como sacrifício para tirar o seu próprio pecado. Os seus filhos levaram o sangue do animal para ele. Ele molhou o dedo no sangue, pôs nas 4 pontas do altar e derramou o resto do sangue na base do altar. Depois queimou no altar a gordura, os rins e a melhor parte do fígado, conforme o Deus eterno havia ordenado a Moisés. A carne e o couro do animal Arão queimou num lugar fora do acampamento. Em seguida Arão matou o carneiro para a oferta que ia ser completamente queimada. Os seus filhos lhe levaram o sangue do animal e ele borrifou nos 4 cantos do altar. Depois lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal e ele as queimou no altar. Então lavou os miúdos e as pernas dos carneiros e queimou também em cima do resto da oferta queimada. Depois Arão apresentou a oferta do povo. Pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou e ofereceu a Deus, como tinha feito com a oferta para tirar o seu próprio pecado. Em seguida, pegou o animal que ia ser morto para a oferta que é completamente queimada e o ofereceu a Deus, conforme mandava a lei. Apresentou a oferta de cereais, pegou 1 punhado de farinha e queimou no altar. Isso ele ofereceu além da oferta que era completamente queimada todas as manhãs. Arão matou o touro e o carneiro a serem apresentados como oferta de paz do povo. Os filhos lhe levaram o sangue e ele o borrifou nos 4 lados do altar. Eles lhe levaram também a gordura dos 2 animais, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura no altar, mas o peito e as coxas direitas dos animais Arão apresentou ao Deus eterno como uma oferta especial reservada para os sacerdotes, conforme Moisés tinha mandado. Depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou. Então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada. Quando saíram para abençoar o povo, a luz brilhante da presença de Deus eterno apareceu a todo o povo. De repente saiu o fogo da presença do Eterno e devorou a oferta queimada e a gordura que estavam ao altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram ao Deus eterno como oferta, mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele não aceitou a oferta e de repente saiu um fogo da presença do Deus eterno e os matou. E assim os 2 morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isto o que Deus eterno quis dizer quando disse: os que chegaram perto de mim devem respeitar a minha santidade e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés
chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tirem os corpos dos seus 2 parentes na frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles foram, pegaram os corpos pelas túnicas com os que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Deus Eterno causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos nem rasguem as roupas em sinal de luto. Se fizerem isto, vocês morrerão e o Deus Eterno ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada para que não morram, pois vocês foram ordenados com o azeite sagrado do Deus Eterno. E os 3 fizeram o que Moisés mandou. Leis para os sacerdotes. O Deus Eterno disse a Arão: nem você nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer a essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, entre o que é impuro e o que é puro, e devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Deus Eterno, dei a vocês por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão e Eleazar e Itamar, os 2 filhos de Arão que ainda estão vivos: peguem a farinha da oferta de cereais que sobrou das ofertas de alimento apresentadas ao Deus Eterno e façam com elas pães sem fermento e comam esses pães perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. Comam os pães num lugar sagrado, pois é a parte do alimento oferecido a Deus que pertence a vocês e aos seus filhos. Foi isso o que o Deus Eterno me ordenou. Vocês e as suas famílias têm o direito de comer o peito e a coxa que são apresentados ao Deus Eterno como oferta especial. Essa parte das ofertas de paz feitas pelos israelitas pertence a vocês e aos seus filhos. Comam isso num lugar puro. Os israelitas trarão para Deus como oferta especial a coxa e o peito do animal na hora em que a gordura for queimada como alimento oferecido ao Deus Eterno. Essas partes do animal pertencem a vocês e aos seus descendentes para sempre, conforme o Deus Eterno ordenou. Depois Moisés perguntou onde estava o bode que seria sacrificado como oferta para tirar pecados, e ficou sabendo que já tinha sido queimado. Ele ficou muito zangado com Eleazar e Itamar e perguntou: por que vocês não comeram num lugar sagrado a oferta feita para tirar pecados? É uma oferta muito sagrada e o Deus Eterno a deu a vocês, a fim de que oferecessem na presença de Deus para conseguir o perdão dos pecados do povo. Já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda sagrada, ali é que vocês deveriam ter comido a oferta conforme a lei que eu ordenei. Arão respondeu: o povo apresentou hoje ao Deus Eterno a oferta para tirar pecados e as ofertas que são completamente queimadas, mas mesmo assim me acontecem essas coisas terríveis. Portanto, se eu tivesse comido hoje a oferta para tirar pecados, será que o Deus Eterno teria gostado? E Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão: os animais puros e os impuros. Capítulo 11. O Deus Eterno deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para os israelitas: vocês poderão comer carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina, mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco para vocês. O porco é impuro, pois tem um casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatanas e escamas, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatanas nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Não comam nenhum animal deles. Quando eles estiverem mortos, não toquem neles. Qualquer animal que vive na água e que não tem barbatanas nem escamas é impuro. Também são impuras as seguintes aves: águias, urubus, águas marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos.
É impuro todo inseto que anda e que voa, mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. Poderão comer toda espécie de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nos seguintes animais depois de mortos: todos os animais com cascos, mas que não têm o casco dividido e não ruminam, e todos os animais de 4 pés que andam sobre as plantas dos pés. Se alguém pegar o corpo de qualquer um deles, terá que lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais que se arrastam pelo chão são impuros os seguintes: todas as espécies de lagartos, lagartixas, ratos, toupeiras e camaleões. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nesses animais depois de mortos, e se o corpo de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa ficará impura. Isso inclui qualquer objeto de madeira, tecido, couro ou saco, ou qualquer outra coisa. Para purificar esse objeto, será preciso colocar na água, mas ele ficará impuro até o pôr do sol. E se o corpo de um desses animais cair num pote de barro, tudo que estiver dentro do pote se tornará impuro. Será preciso quebrar o pote. E se a água daquele pote cair em cima de qualquer comida, essa comida ficará impura. E qualquer líquido que estiver no pote ficará impuro também. Se o corpo de uma desses animais cair sobre alguma coisa, ela ficará impura. Se for um forno ou um fogão de barro, então ele se tornará impuro e deverá ser quebrado. Se for uma fonte ou uma caixa d'água, a água ali dentro continuará pura, mas quem tocar no corpo ficará impuro. Se o corpo de um desses animais cair em cima da semente que vão ser plantadas, elas continuarão puras. Mas se as sementes estiverem de molho na água e o corpo cair na água, então elas se tornarão impuras. Se um animal que se pode comer morrer de morte natural, a pessoa que tocar no corpo ficará impura até o pôr do sol. E se alguém comer a carne desse animal, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. E se alguém carregar o corpo do animal, precisará lavar a roupa e ficará impuro até o pôr do sol. É proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. É proibido comer qualquer um deles, tanto aqueles que se arrastam como aqueles que andam com 4 patas ou mais. Não fiquem impuros e nojentos por comerem qualquer um desses animais. Eu sou o Deus eterno, dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Eu sou o Deus eterno, que os trouxe do Egito a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. São essas as leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam pelo chão. Elas mostram a diferença entre o que é puro e o que é impuro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. O Deus Eterno deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz a um filho, ficará impura 7 dias, como acontece durante as regras. No 8º dia, o menino será circuncidado. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá ir à tenda sagrada. Se der à luz uma filha, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante as regras. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 66 dias. Depois desse tempo de purificação, seja no caso de um filho ou de uma filha, a mulher irá até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote um carneirinho de 1 ano como oferta que é completamente queimada e um pombinho ou uma rolinha como oferta para tirar pecados. O sacerdote apresentará a oferta ao Deus Eterno a fim de conseguir o perdão dos pecados da mulher. E assim ela ficará pura, e essa é a lei a respeito da mulher que der à luz. Se não tiver recursos para oferecer um carneirinho, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta que é completamente queimada e a outra será a oferta para tirar pecados.
Por meio dessa oferta, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da mulher e ela ficará pura. Capítulo 13. Leis a respeito de doenças da pele. O Deus Eterno deu a Moisés e a Arão as seguintes leis. Se uma mulher tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele e os pelos da mancha se tornaram brancos, e se aparecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura, mas se a mancha for branca e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornaram brancos, então o sacerdote fará que a pessoa fique em isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará de novo. Se, na sua opinião, a mancha não se espalhou, mas continuou como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecido e se não tiver espalhado na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que está pura, mas se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará e, se a mancha tiver se espalhado, declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa na pele, deve ser levado ao sacerdote. Esse a examinará, e se houver na pele um tumor branco e os pelos do lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro e não fará que ele fique no isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote o declarará puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. O sacerdote o examinará outra vez e, se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa, mas quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará. Se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura e o sacerdote declarará que está pura. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e ali aparecer um lugar inchado e branco ou uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Ele a examinará e, se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e os pelos do lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo, mas se o sacerdote descobrir que os pelos não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Se a mancha se espalhar, é um caso de doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Mas se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então é somente a cicatriz que o furúnculo deixou na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornarem brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos da ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele e a cor está clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará e, se a mancha tiver se espalhado, então é uma doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Mas se a mancha não se espalhou, mas continua como estava e a sua cor está clara, então é uma inchação causada pela queimadura. Aí o sacerdote declarará que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou.
Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença de pele na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, e se os cabelos dali estiverem amarelos e forem poucos, é uma doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais funda do que a pele, e se não houver nela cabelos escuros, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, ele a examinará. Se a doença não tiver se espalhado e no lugar não houver cabelos amarelados, e se a ferida não ficou mais funda do que a pele, então a pessoa rapará a cabeça ou o queixo sem cortar os cabelos da parte doente. O sacerdote mandará que ela fique no isolamento mais 7 dias, e no 7º dia examinará a pele. Se a doença não tiver se espalhado e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Ela lavará a roupa que estiver vestindo e estará pura, mas se depois disso a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará a pessoa. Se ele verificar que de fato a infecção se espalhou, não é preciso que ele procure cabelos amarelados, a pessoa está impura. Mas se na opinião do sacerdote a infecção não se espalhou e ali estiverem crescendo cabelos escuros, então a infecção sarou. A pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Se as manchas forem de um pálido branco, é uma coisa sem importância, a pessoa está pura. Se o homem perder cabelos da cabeça, de trás da cabeça ou da parte da frente, ele se torna calvo ou meio calvo, mas não fica impuro. Mas se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor-de-rosa, é uma doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e se descobrir uma mancha cor-de-rosa, como as que aparecem na pele, é uma doença contagiosa, o homem está impuro e o sacerdote declarará que está impuro por causa da infecção na cabeça. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento. Leis a respeito do mofo. Quando aparecer mofo numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro, ou num objeto feito de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia ele examinará a mancha e se ela tiver espalhado, então o mofo é contagioso e a roupa, o tecido ou o couro ou os objetos de couro estão impuros. E o sacerdote o examinará. É mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo, mas se o sacerdote examinar a roupa, o tecido, o objeto de couro, descobrir que a mancha não se espalhou, então mandará lavar o objeto que está na mancha e o colocará durante mais 7 dias num lugar separado. Depois examinará o objeto outra vez e se a mancha não mudou de cor, mesmo que se tenha espalhado, então ele está impuro, precisa ser queimado. É mofo contagioso, esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido lavada, então o sacerdote rasgará aquela parte da roupa do couro ou do tecido, mas se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso e o objeto deve ser queimado. Se o objeto for lavado e a mancha desaparecer, então deve ser lavado mais uma vez e aí estará puro. Se essas as leis a respeito do mofo em roupa feita de lã, de linho ou em tecidos ou em objetos de couro, a fim de se poder dizer que são puros ou impuros. Capítulo 14. Cerimônias de purificação. O Deus Eterno deu a Moisés as seguintes leis a respeito de cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas da pele. A pessoa será levada ao sacerdote e este sairá com ela do acampamento e o examinará. Se a pessoa estiver sarada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de hisopo. O sacerdote mandará que matem uma ave
uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois ele pegará a outra ave e o pedaço de madeira de cedro e lã tingida de vermelho e o sopo e as mergulhará no sangue de ave que for morta. Em seguida borrifará com o sangue 7 vezes o homem que está sendo purificado e declarará que ele está puro. Depois disso o sacerdote soltará no campo a ave viva. Aí o homem deverá lavar a roupa que estiver vestindo, rapar o cabelo e pelos e tomar um banho. Então estará puro. Depois entrará no acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora da sua barraca. No 7º dia ele deverá rapar de novo a cabeça, a barba, as sobrancelhas e todos os outros pelos do corpo, lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. Então estará puro. No dia seguinte, ele pegará 2 carneirinhos e uma ovelhinha de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de cereais, ele pegará 3 quilos de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite. O sacerdote levará o homem e as suas ofertas até a entrada da tenda sagrada e ali na presença do Deus Eterno. Pegará um dos carneirinhos e o azeite e os oferecerá como sacrifício para tirar culpas. É uma oferta especial ao Deus Eterno e pertence ao sacerdote. Depois matará o carneirinho num lugar santo onde são mortos os animais das ofertas para tirarem culpas e das ofertas que são completamente queimadas. Ele deverá fazer isso porque a oferta para tirar culpas é como a oferta para tirar pecados. É uma coisa muito sagrada e pertence ao sacerdote. O sacerdote pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo passará na ponta da orelha direita, do dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito do homem que está sendo purificado. Depois derramará uma parte do azeite na palma da mão, molhará um dedo da sua mão esquerda, molhará um dedo da sua mão direita no azeite e o borrifará 7 vezes ali na presença do Deus Eterno. Em seguida porá com um dedo um pouco de azeite no homem que está sendo purificado, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça do homem. Assim, na presença do Deus Eterno, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquele homem. Depois o sacerdote oferecerá sacrifício para tirar pecado, conseguindo isso. Com isso, o perdão dos pecados do homem que está sendo purificado. Em seguida, ele matará o animal para a oferta que vai ser completamente queimada e o oferecerá no altar junto com a oferta de cereais. Assim, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquele homem e ele estará puro. Se o homem for pobre e não puder pagar tudo, ele levará ao sacerdote um carneirinho para a oferta para tirar culpas, que é uma oferta especial dedicada ao Deus Eterno e pertence ao sacerdote. Levará só 1 quilo de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses. Uma das aves será a oferta para tirar pecados e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. No 8º dia do tempo da purificação, o homem levará tudo isso até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote. Então ali na presença do Deus Eterno, o sacerdote pegará o carneirinho, o azeite e os oferecerá ao Deus Eterno como uma oferta especial que pertence ao sacerdote. Em seguida matará o carneirinho, pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo o colocará na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito do homem que está sendo purificado. Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda e com um dedo da mão direita borrifará o azeite 7 vezes ali na presença do Deus Eterno. Então com o dedo porá um pouco do azeite no homem que está sendo purificado, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça do homem e assim, na presença do Deus Eterno, conseguirá o perdão dos pecados dele. Depois, conforme as posses do homem, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Uma das aves será
a oferta para tirar pecados, e a outra a oferta que vai ser completamente queimada. Assim, na presença do Deus eterno, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados do homem que está sendo purificado. Esta é a lei para a purificação das pessoas que sararam de uma doença contagiosa da pele, mas que não têm recursos para comprar tudo o que a lei exige. Mofo nas casas. O Deus Eterno deu a Moisés e a Arão as seguintes leis a respeito do mofo nas casas. Essas leis deviam ser obedecidas depois que o povo de Israel tivesse entrado na terra de Canaã, que Deus lhe daria para ser deles. Quando Deus fizer aparecer mofo na casa de alguém, o dono irá falar com o sacerdote e dirá que descobriu um mofo na sua casa. Antes de examiná-lo, o sacerdote mandará que tirem tudo da casa. Senão, tudo o que estiver lá dentro será considerado impuro. Depois, o sacerdote irá até a casa e examinará o mofo. Se houver manchas esverdeadas ou avermelhadas nas paredes e se parecer que entraram nas paredes, então o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada 7 dias. No 7º dia, ele voltará e examinará a casa de novo. Se descobrir que as manchas se espalharam pelas paredes, mandará que tirem as pedras em que está o mofo e as joguem fora da cidade num lugar impuro. Mandará raspar as paredes de dentro da casa e o reboco raspado será levado para um lugar impuro fora da cidade. Depois colocarão pedras novas no lugar das que foram tiradas e rebocarão de novo a sua casa. Se depois de fazer tudo isso aparecer mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas tiverem espalhado pelas paredes, é mofo contagioso e a casa está impura. Ela será derrubada e as pedras, a madeira e o reboco serão levados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante 7 dias em que estiver fechada ficará impuro até o pôr do sol. E se nesse tempo tiver alguém deitar na casa ou comer ali dentro, deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote voltar a examinar a casa depois de rebocada e não encontrar mofo nas paredes, ele declarará que ela está pura, pois o mofo desapareceu completamente. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de isopo, e matará uma das aves em cima do pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopo, e os mergulhará primeiro no sangue da ave que foi morta e depois na água fresca, e purificará a casa 7 vezes. Assim ele purificará a casa com o sangue da ave, a água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o isopo e a lã tingida de vermelho. Depois levará a ave viva para fora da cidade e a soltará no campo. Assim o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a casa ficará pura. São essas as leis para todas as doenças contagiosas da pele e da cabeça, para inchações, tumores, manchas da pele, para o mofo na roupa e nas casas. Elas servem para se saber quando alguma coisa é impura ou pura. São essas as leis para todos esses casos.